no início. Eu falava assim, mas gente, por que falam tanto do Nubank? Que tal esse Nubank? E eu não entendia a potência, né? O que era. E eu acho que a gente vai conseguir esclarecer um pouco desses pontos do porquê que o Nubank é tão gigante, por que a gente fala tanto dele, do poder, né? Do quanto foi inacreditável a história que vocês fizeram. Inclusive, o Marcelo Toledo teve aqui, que foi uma das pessoas que participou trabalhou com a desse gente. início, né? Então, ele falou alguns números que foi bem legal. E também aí eu já dei uma... Ai, tô entendendo agora. E eu acho que é legal que a gente vai conseguir esclarecer para o público em geral também. Foi um dos cortes, é que o episódio não era sobre o Nubank, era sobre inovação. Sim. Daí ele citou o Nubank, né? Sim. Como muita gente cita. Foi um dos cortes mais vistos aqui do canal. Só que esse é um efeito que eu já vi em vários vídeos meus do YouTube e de outras pessoas. Se você fala Nubank, tem mais visualização. A pessoa assiste mais, tem mais busca orgânica. Olha, por isso vocês estão me chamando há tanto tempo. Exato. Claro, não é né? porque a gente gosta de você, é só pela mídia, Cris. Mas agora indo pro começo, porque foram, né? Estão sendo 9 anos aí quase de história, mas como que começou essa história? Primeiro, a sua entrada no mercado financeiro. Como é que foi? Você sempre quis fazer isso? Como é que você descobriu? Bom, vou tentar ser mais objetivo aqui, porque só essa pergunta era papo muito chope, né? A gente já ficava o podcast inteiro aqui falando. Eu sempre trabalhei muito, sempre busquei a minha independência financeira. Eu lembro de ter 10 anos, de ser criança e de falar que eu queria sair de casa. Eu fui criada no Rio, né? Então, eu já queria vir para São Paulo, já queria fazer faculdade, já queria sair da casa dos meus pais, já queria trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo. Você é carioca, então? Eu nasci em Ribeirão Preto, na verdade. Mas morou no Rio. Mas fui criada no Rio. Quando ela falou chopp, eu já imaginei carioca. Na hora eu pensei, de onde essa mulher é? Meu sotaque é meio misturado, assim. As pessoas a gente às também, vezes, né? A gente também é carioca. Mas vocês são cariocas? Eu ia falar mineiro. Que o Bruno... Na verdade, olha. a Lu nasceu no Rio e foi criada lá. Eu nasci em Cabo Frio, aí fui pra Taubaté, fiquei até os 10 anos, e depois fui pro Rio. Só que eu me considero carioca, porque dos 10 aos 20 eu tava lá, né? Como a gente é filho de militar, o Bruno foi militar e tudo família de rodou militar, o Brasil a gente todo. é meio que do Brasil todo. Nosso sotaque aqui é meio William Bonner, né? No final das contas, né? Não dá pra saber de onde é. Eu achava que era mineiro. Você sabe que em tudo quanto é pesquisa de mercado que a gente faz, se você só puder analisar a população de um lugar, olha Minas. Minas é a média do Brasil. Que engraçado loucura, isso, né? Em termos demográficos, em termos de assim, tudo quanto é coisas de hábitos e tal, do tipo assim, o lugar que é mais representativo da média do Brasil é Minas. Caramba, engraçado, né? Interessante. Tá, mas enfim, te interrompi, voltando à vaca fria. Imagina. Eu vim para São Paulo muito cedo, queria cuidar da minha vida, né? Enfim, vim fazer faculdade, fiz poli, né? Fiz engenharia aqui na USP. E quando eu comecei a trabalhar também muito cedo, né? Comecei a estagiar muito cedo. E na época, assim, as carreiras mais promissoras eram as carreiras ou no mercado financeiro ou em consultoria. Não existia essa história de empresa de tecnologia, startup, esse glamour que tem hoje. Não esquece. Então, eu fiz um pouco dos dois, né? Eu fiz o meu primeiro estágio formal mesmo, carteira assinada, foi no Unibanco, na área de atacado. Aí depois eu fui fazer consultoria, fiquei alguns anos trabalhando em consultoria, mas os meus clientes eram primariamente de serviços financeiros, eram bancos. Aí eu fui fazer MBA nos Estados Unidos e quando eu voltei, enfim, pensei em sair de consultoria, eu fui recrutada por um banco, né, num programa que eles tinham de recrutamento de MBA para executivos. E aí fiquei lá 5 anos, né, num bancão desses aí. E, gente, é um período engraçado, assim. Eu sou muito grata para esse período, muito, 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 muito. Porque eu aprendi demais, assim. Eu tive a oportunidade, pelo momento ali do negócio, de tocar negócios que estavam em momentos muito difíceis, perdendo dinheiro. Então, que eu calhei de ter muita autonomia, de poder fazer muita coisa. Mas, depois de 5 anos, eu olhava para frente e eu via que a realidade ia ser cada vez menos aquilo, sabe? Quanto mais sênior você é numa organização dessas, mais é sobre a articulação interna, aquela questão da política interna, entendeu? Tipo, e cada um com a sua agenda pessoal. E eu tava lá, gente, não é possível, mas e o cliente, não sei o quê, né? E aquilo não era valorizado, sabe? E chega uma hora que a conclusão que eu cheguei, eu falei assim, o problema sou eu. Não adianta eu querer mudar a organização tá bem, tá todo mundo, eles estão legais. Eles não, assim, não é para eles, né? E tudo bem. Então eu pedi demissão na época. Isso era que ano? 2013. 2013. Comecinho de 2013. E o combinado que eu fiz comigo mesma foi, eu vou me dar ali uns 3, 4 meses para pensar no que eu quero fazer. Eu não queria só assim, deixa eu ver se eu arrumo um emprego em algum lugar, entendeu? Eu naquela altura, eu já estava muito certa que eu queria alguma coisa de alto impacto. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse muito significado, sabe? E que fizesse muita diferença.
E aí eu brinco que eu fiz outro MBA, assim, eu li 10 livros em 2 meses, eu li trocentos artigos, falei com todo mundo que eu conhecia, para ir fazendo a cabeça mesmo, né? E aí eu dei a muita sorte, de conhecer o meu sócio, Davi, né? Ele estava vindo de um outro ângulo completamente diferente, ele era investidor, né? Ele trabalhava para um dos maiores fundos, né? Que é o Sequoia, de Venture Capital do mundo. E ele, diferente de mim, ele sempre quis empreender. Ele era uma coisa que ele tinha muito certa na cabeça dele. E aí ele saiu do Sequoia para empreender. E eu tinha saído do banco para fazer alguma outra coisa. E eu não estava pensando eu não saí para montar o Nubank. Eu não saí porque eu queria montar uma startup. Gente, esse glamour aí, fintech como termo, não existia. Unicórnio não existia. Nada existia, né? Sei lá, quase 10 anos atrás. 2013, eu tô voltando aqui, eu não usava o WhatsApp ainda. Então, eu não usava o Uber. É isso. Tipo assim, essas coisas todas estavam meio que começando, sabe? Tipo, era engraçado, né? Faz quase 10 anos, mas era muito diferente a realidade naquela época. E ele calhou de estar procurando uma pessoa que complementasse ele muito bem, né? Do tipo que fosse... Ele é gringo, né? Enfim, ele é colombiano, mas foi criado na Costa Rica, morou nos Estados Unidos muito tempo. Já estava no Brasil há algum tempo, mas é diferente, né? Então, ele queria alguém que complementasse, que conhecesse muito, muito profundamente o mercado, os consumidores, né? Que tivesse essa experiência. Então, deu muito certo, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu já tinha algumas outras propostas também já pintando. Eu lembro que essa era de longe a maior roubada que eu falo, assim, porque eu, assim, eu ia ter que Era trabalhar nebuloso, né? Era não, nebuloso não também. tinha nada. Eu brinco que era assim, eu comecei a... Falei, legal, mas já tem capital? Não, a gente tá levantando. Tá, mas já tem CNPJ? Não, ainda não abrimos. Tá, mas já tem equipe? Não, também não tem. Mas já tem só... Não, sabe aquela... Era uma ideia, praticamente, era um sonho. Um conceito, assim. Aquela história, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, era esse começo, entendeu? Não, isso é muito doido, porque parando pra pensar aqui, volta pra 2013, o Brasil com 80% do crédito na mão de 5 grandes bancos. Aí, de repente, ele é colombiano, Davi, né? Um colombiano chega pra você, que você tá naquele período pra ver o que vai fazer. Você vai procurar emprego, você não vai falar, vamos fundar um banco. É muito doido. E você fala, vamos embora. Banco digital, né? Não, foi muito doido mesmo, porque ao mesmo tempo eu entendia quão maluco era o negócio, mas por outro lado, eu lembro de, assim, eu conheci o Davi numa quinta-feira, né? A gente se encontrou num café, ficamos conversando, umas 2h30, era fim do dia. Chegou uma hora, assim, que eu precisava ir pra casa, né? Do tipo, eu tenho marido, né, e tal. E eu lembro que eu deitei a cabeça no travesseiro, eu falei assim... Ferrou, né? Do tipo, eu vou ter que fazer isso. Pode falar palavrão aqui? Não, pode. Se não pudesse, a Malu não era host. Infelizmente, eu não sei. Bom, eu lembro de falar assim, cara, fodeu, eu vou ter que fazer esse troço, sabe? E era muito louco mesmo. Eu lembro de conversar com meu marido, tipo assim, até ele entender o que eu tava falando, sabe? Seu marido é do mercado também ou não? Ele foi consultor, ele fez uma trajetória parecida comigo, ele estudou no ITA, ele é engenheiro, aí ele fez muitos anos de consultoria, também fez MBA nos Estados Unidos, mas hoje ele é executivo e não do setor financeiro, né? Mas tu falou pra mim ITA, eu já pensei, cabeçudo, meio doido. inteligente. O cara fez ITA e MIT, gente, entendam essa situação. Pra me aguentar tem que ser, né, gente? Entendam essa situação. Mas eu lembro de falar assim, cara, é muito louco, é muito arriscado, mas se tem alguém nesse Brasil que conseguiria fazer esse negócio, sou eu, sabe? Tipo assim, eu tinha muita certeza. E eu falei isso pro Davi, pro meu sócio. Eu falei assim, bicho, a sensação que eu tenho é que eu me preparei a vida inteira para esse momento, sabe? Muito louco. E era isso, tipo assim, a gente